Bom, então a minha ideia, quando eu comecei a pensar no meu projeto final, né, no que colocar ali na carreira de artista, foi fatalmente trazer um pouco da minha história, da minha vivência, do que eu vejo de contato com a arte. Então, quando fiz meu TCC na faculdade, eu pensei muito em como tem uma relação entre a arte, as pessoas e a sociedade. Eu fiz um centro cultural que chamava Museu Vivo, Produção Cultural e Sustentabilidade. E ao longo dessa pesquisa, eu fui percebendo o comportamento das pessoas diante dos museus. Então, eu via que muitas pessoas elas iam pela arquitetura, mas elas iam às vezes pelas obras, mas não gostavam muito. Então, eu fui entendendo que as pessoas elas não têm muito contato direto com a arte, nem muito recorrente. E eu sinto que, por parte, isso é uma dificuldade de interpretar essas obras, e por outra parte, porque a gente não é ensinado a isso. Então, eu comecei a pensar como eu poderia produzir algo que fosse familiar, que fosse agradável, que fosse interessante para o espectador, para uma pessoa que não tem esse contato. E daí, unindo ao meu repertório de arquitetura, de criação, de design, eu tive a ideia de criar uma sequência de luminárias, linkando também com essa temática do fogo. E a união é basicamente no design da luminária e o fogo que vai substituir a forma como acende, né? A gente não vai ter eletricidade. A luminária vai ser acesa pelo fogo. E daí a gente leva o fogo para um lugar de contemplação. Diferente dessa imagem de fogo como destruição, que era pelo menos a imagem que eu tinha antes, o fogo ele passa a ter uma ideia de renascimento, uma ideia positiva. A gente começa a olhar o fogo por outra perspectiva. Então a gente tem luminárias de piso, luminárias de parede, luminárias de teto, todas elas acesas com fogo, traz uma luz mais quente, ela traz o calor, então você tem toda uma sensação muito interessante. E daí, então, aqui no laboratório eu tinha até ficado com uma ideia entre fazer a prototipagem das luminárias com metal, mas seria meio inviável pela mão de obra ali, né, pela tecnologia que a gente tinha disponível no laboratório, então eu decidi simplificar. Eu fiz com uma estrutura de arame e depois fiz uma cama de alumínio e depois uma aplicação de argila. E assim nasceu uma das luminárias, eu escolhi um modelo maior para que ficasse melhor representado. E nesse modelo especificamente ela teria ali os pontos de queima nas suas duas laterais. E para isso ficar mais claro e mais entendível, eu peguei uma poltrona e daí eu usei a impressora 3D do laboratório para dar esse senso de escala. E daí ficaria muito mais fácil de reconhecer e entender o funcionamento. Nessa especificamente, ela daria meio que a volta, trazendo uma sensação de aconchego, de proteção, de abraço ali na poltrona. E, por fim, pensando mais numa exposição e em como essas luminárias poderiam transformar esse contato com a arte, pensei em criar como se fosse um circuito. Então a gente teria essa ideia de ter uma planta baixa pensada e resolvida com um fluxo muito bem resolvido, para que tivesse os pontos ideais de perspectiva para a visualização das luminárias. O visitante desse museu entraria primeiro no corredor reto vendo uma luminária de parede e depois ele teria todo o circuito com as outras luminárias. E daí seria um ambiente mais escuro para que a luminária, a materialidade e o fogo em movimento trouxessem essa sensação, como se ele nesse momento pudesse esquecer o mundo lá fora, estivesse dentro de um sonho, uma coisa onírica, onde o tempo ali não importa. Às vezes um segundo que ele viu uma peça incrível já ia tocar ele, transformar ele para sempre. Então esse é um pequeno resumo do que eu pensei nesses 15 dias.